Pronto. E aí, gente, como é que vocês estão? Os comprometidos no segundo dia? As comprometidas, né, eu acho. Érica, Layala. Laiana. Laiana. Oi. Thaís, Karina. Oi, presente! Oi. Eu estou muito feliz. Eu vou até desligar, que senão eu vou ficar falando demais. Tchau, gente! Beijo. Vou colocar aqui. Bora. Eu vou mais participar também. Cadê as carinhas? Ei, só de vez em quando, eu não sei se outras pessoas também estão assim, mas na minha tela fica, tipo, algumas partes pretas e listradas. Eu até mandei o print aqui para a Silvia. Agora voltou, amiga. Eu não sei se é Eu só acho que é eu. porque eu estava com a caixa do diálogo aqui, do bate-papo aberto. Tá, vou fechar aqui. Boa noite, pessoas. Gente, a Silvia tá voltando, né? Tá indo Oi? voltando. É quando tu mexe. Eu não vou mexer no chat, não, até por conta da... Mexe Limpou uma agora, só tá uma na parte de cima. Acho que é isso mesmo, Silvia. E aí, gente, quem quer colocar aí um aprendizado que teve na aula de ontem? Quem fez o exercício? Como é que foi para vocês? O que é que veio de aprendizado? Quem gostaria de colocar no chat, compartilhar? Pode ser importante também para outra pessoa. O que é que vocês mais gostaram de ontem? Quais são as expectativas para hoje? Prepare, só digo isso. E hoje a gente vai dar um nó na cabeça de vocês. Ninguém? Ninguém quer se pronunciar, ninguém quer se comprometer hoje, não, é? Eu não escutei, não. Vocês podem repetir, eu caí. A senhora Mariana fez um livro dos exercícios que me mandou. Não, deve ter um feedback. E a pergunta, Mário, qual foi o aprendizado? O que é que está vindo para você assim, que está representando? Que eu fiz um processo com você ano passado e eu conquistei muita coisa na minha vida esse ano devido ao processo que eu fiz ano passado de clareza. Então, eu estou aqui no Germinar para poder já pensar em 2022, né? E aí eu comecei a escrever, meu primeiro site foi o seguinte, a pergunta da resposta 1. Eu coloquei 5, 6 linhas para responder. E aí não deu. Aí eu comecei a colar um monte de post-it. Aí eu fiz, eita, não vai dar não. Aí, resumindo, ficou 2 páginas. O que eu quero para minha vida. E à medida que eu fui escrevendo, eu fui tendo clareza em todas as áreas do que eu quero, né? Para minha família, para meus relacionamentos interpessoais, para minha área de trabalho. E o mais interessante foi que quando eu fui escrevendo o texto, automaticamente eu fui indo por ordem de prioridade. Então, primeiro eu comecei a falar quem eu sou, como eu quero ser, como pessoa, como ser humano existente nessa terra. Depois eu entrei na minha área de trabalho e sim, aí fui indo. Então, foi um site muito bom. Também tive sites que eu não tenho muito medo. Eu não sou uma pessoa muito medrosa, nunca fui, mas eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Então, isso é uma coisa muito ruim para mim. Mas é um insight que eu tenho que é uma crença limitante, na verdade, né? Eu não sou, eu estou. É isso, eu gostei bastante. Eu escrevi realmente um livro. Foi muito bom. Que bom, Mari, que bom. Parabéns aí por se permitir. Mais alguém? Mais alguém a se comprometer, falar aquilo que espera da gente hoje? Qual a crença que vocês querem identificar hoje? Qual a intenção para esse segundo dia? O que é que vem travando aí? Quem não quiser compartilhar, mas que reflita o que vem travando de você acessar o seu poder pessoal através, né, desse padrão, dessa crença. A gente vai conseguir explicar bem nesse segundo dia para trazer essa clareza para vocês.
Então, vamos lá começar? Vamos sim. Então, gente, hoje a gente vai trazer o porquê, né? Ontem a gente está seguindo uma linha. Ontem foi mais a clareza, expansão da consciência, para vocês identificarem a realidade que vocês estão vivendo. E hoje a gente vai trazer muito conteúdo da PNL, da neurociência, para explicar como é que são formadas as crenças, o que é que vocês podem estar começando a fazer, né, hoje, para estar trabalhando essas crenças que vêm limitando vocês. E eu e Audrey... Oi? Quer dizer, eu costumo dizer, né, que todo equipamento, quando a gente compra em casa, né, de eletrodoméstico, a gente vem com manual de uso. Só que o ser humano, ele é o único que vem sem instrumentação, né? Sem a gente saber como é que nós operamos, como é que operamos a nossa vida. Então, o que o autoconhecimento e a neurociência fazem em conjunto, basicamente, e a PNL também, é dar esse manual de instrução para você saber utilizar essa máquina perfeita que é o ser humano. Para a gente começar, a gente vai compartilhar 2 depoimentos, né? O depoimento do Rafael, que eu vou dar o play aqui no vídeo, que ele fez o processo de coaching comigo e tinha crenças em relação, ou era já excesso de autoconfiança, né? Ele tá fazendo uma transição de carreira para mercado financeiro, e a crença de que precisava acontecer a qualquer custo, ele estava perdendo muitos resultados, muito dinheiro na área de atuação dele, estava pensando até em desistir da transição. Então, o trabalho que a gente fez de autoconhecimento, de identificar realmente o que faz sentido para ele, né? Substituir essas crenças, ele conseguiu chegar nesse resultado aqui que eu vou compartilhar para vocês. Processo. E eu venho te agradecer pela caminhada. Porque no início tem um tanto de melhorar o resultado. Estou ouvindo. Vocês não estão ouvindo? Eita. Será que tem alguma configuração da apresentação? Mas a gente coloca no grupo. Se não conseguir passar aqui, a gente coloca no grupo. É porque o dele está com legenda, né? O teu não está, Audrey. Mas, enfim. Deixa eu passar esse que está com legenda e tenta ver o de lá, se já estão lá no... Mas a gente coloca no grupo. Nem eu botar a legenda. Ah, peraí. Eu acho que eu já sei o que é. Peraí. Quando eu venho aqui, vamos ver agora. O que eu desejo para mim. Um beijão para tu. Agora, Oi? volta. Foi porque eu tenho que configurar. Oi, Silvia. Estamos chegando ao final do meu processo. E eu venho te agradecer pela caminhada. Eu que no início tinha o intuito de melhorar meus resultados numéricos, não só com resultados melhores, e também com um centro, um alinhamento, um equilíbrio que é desafio até encontrar palavras para definir. E é fato, é bem como você disse lá no início, é um processo de dentro para fora, né? Quando a gente consegue equilibrar, alinhar muita coisa. Os resultados saem muito melhores do que a gente imagina e eu sou muito grato a você. Desejo a você 10 vezes mais do que eu desejo para mim. Um beijão para tu. Que massa. Gente, esse é o depoimento de Lacijane, assim, é uma pessoa incrível, né? Tenta dar o play, se não tiver, eu conto a história dela. Mas vai dar certo. Eu me chamo Lacijane e venho aqui deixar meu depoimento sobre o processo de hipnoterapia que eu fiz com a Audrey. Foi na quarta-feira e hoje é domingo e não param de cair fichas, não param assim, tipo, uma cascata de resoluções e de clareza para minha vida. Eu procurei ela depois de uma crise de pânico que aconteceu 2 dias seguidos. E aí a gente conversou, né, e foi possível ver que a crise de pânico nem tinha nada a ver com o local e o momento que ela aconteceu, mas que traziam coisas mais profundas e que foi muito libertador poder olhar, poder ver e resolver de uma vez por todas isso que vinha me travando. E eu sou muito grata, muito, muito grata a Audrey por isso, por essa libertação, por esse processo de cura que foi engatilhado e que com certeza vai me trazer
maravilhosos frutos daqui para frente. Pois é, a gente tem um pouquinho aí, né, do nosso trabalho diário, né? Imagina quantas pessoas, elas não, especialmente agora, não estão passando por crises de pânico terríveis, né, isoladas, depressiva, adoecendo com comorbidades. E essa é a realidade, né? O nosso Brasil não está muito longe de nós estar na nossa casa, porque se você não tem, né, nenhum tipo de diagnóstico de transtorno, possivelmente você conhece alguém ou você é próximo de alguém. E não é mais só aquele indivíduo que está doente, porque as pessoas que convivem com ele também está. Então, como é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Gente, Vamos estudar. para iniciarmos, né, a aula de hoje sobre os porquês, né, crenças, quero contar uma crença que eu tinha e que eu consegui, de fato, curar e ressignificar e trabalhar para eu estar aqui hoje. Eu tinha muita crença em relação à minha comunicação e a crença de realmente minha capacidade. Eu trabalhei com o RH durante mais de 10 anos e chegou um dia que eu estava num ambiente, né, o ambiente ele interfere também, que eu estava me sentindo subutilizada nesse trabalho, eu estava trabalhando só por dinheiro e estava me sentindo muito mal nessa fase da minha vida. E eu cheguei em cima de um treinamento que eu ia dar para novos funcionários, uma turma grande, eu travei. Eu falei que tinha outra menina lá para dar, eu pedi para ela dar, porque naquele momento minha autoconfiança estava tão lá embaixo, pelo que eu estava entregando, que o ambiente estava pedindo de mim, que eu afundei. Então, assim, eu comecei a trabalhar isso até conseguir ressignificar até minha própria identidade como coach, como profissional de desenvolvimento humano, que por um tempo eu precisei trabalhar isso para hoje eu estar aqui e conseguir passar meu conhecimento, né, de dentro para fora. Então, por isso que o trabalho, ele primeiro a gente se cura internamente para a gente conseguir externalizar aquilo que a gente é. Não existe outro caminho. Ótimo, perfeito. É bom a gente falar, né, um pouquinho da gente mínimo, né, porque às vezes a gente olha o outro assim e acredita que a gente não teve uma vida fácil, que foi dia para a noite, que as Já coisas nasceu acontecem pronto. assim. Não é assim, gente. Então, assim, a gente passou realmente por muita coisa, né, para estar aqui hoje, oferecendo um pouquinho do que a gente sabe. E eu gosto de falar que, assim, a hipnoterapia, para mim, foi uma girada de chave, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? O que acontece? Por muito tempo na minha vida, eu fui enfermeira, né? Depois eu fiz pós em acupuntura, depois fui para a PNL, fiz o coach, e sempre naquela busca, naquela ânsia, e não entendo por que eu não estava conseguindo sucesso, não estava conseguindo me firmar na área. E aí, logo na formação, né, a primeira terapia que eu fiz, né, eu fui trabalhar duas questões, né, que na época estavam realmente me consumindo. Um foi a questão financeira, né, sempre não ter dinheiro, não poder fazer as coisas que eu queria, viajar, aproveitar, um monte de coisa. E a outra era a questão de convivência com a minha mãe. Então, eu estava querendo sair de casa, não aguentava mais as diferenças, os conflitos. Amo minha mãe, mas uma mulher de 32 anos, morando ainda com a mãe, é meio conflituoso, porque são duas mulheres, né? Querendo dominar. E aí eu já não estava aguentando mais. Eu queria mais, eu sabia também que o aspecto financeiro me privava disso. E aí, quando eu fui para a quimioterapia, logo a lapada que veio. Eu não podia nunca ganhar dinheiro, porque meu pai nunca ganhou. E aí eu honrava meu pai não tendo dinheiro, para não ser diferente dele. Isso aí eu vou explicar um pouquinho nessa aula para vocês. E a outra coisa era que eu nunca ia sair de casa, porque dentro de mim existia uma criança ferida,
que não teve a presença materna na sua infância. E aí aquela criança, hoje que minha mãe está em casa, aposentada, queria a atenção e o carinho dela. É uma coisa também que eu vou explicar a vocês, que é intrínseco do ser humano e que muitas vezes bloqueia muito a nossa vida. Então, eu não tinha consciência desses dois padrões que me bloqueavam na vida. Mas quando eu fiz a hipnoterapia, vou falar para vocês, em menos de 6 meses, algo que eu já vinha tentando há quase, sei lá, 7, 8 anos na minha vida. Em menos de 6 meses, eu dei um giro 180 nisso. Então, para vocês verem que quando a gente não tem consciência do problema da gente, do que bloqueia a nossa estrada, a gente não tem como progredir. E é isso. Inclusive, eu fiz hipnoterapia com Audrey, foi das questões que me ajudou a trabalhar com a questão da minha insegurança e minha capacidade, né? Fez total diferença no meu processo. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, Silvinha, para falar o seguinte, assim, porque cuidar das emoções e da nossa mente, gente, não é para todo mundo que tem um diagnóstico de transtorno, tem um problema mental de surto, de qualquer coisa. Não é, gente. Saúde mental é para todo mundo. Porque por mais que a gente esteja bem aqui no dia a dia, a gente às vezes é alvo de pancada do externo e a gente não tem como controlar isso. Faz parte de cuidar da saúde, cuidar da integralidade do ser humano. Então, faz bem cuidar assim, da mente e das emoções. É por isso que a gente está aqui. Então, vamos lá. O caminho que a gente está seguindo, que eu falei, né? Então, para vocês refletirem sobre o momento atual de vocês, por que você se sabota? Você não se sente merecedora e capaz de conquistar o que quer? Você tem medo do julgamento e não tem coragem de não atender expectativas das outras pessoas, pois você não se sente pronta? Você não tem clareza do que faz sentido para você, pois você não se conhece profundamente? Você quer agradar os outros e acaba não agindo da forma que você é, com a sua identidade? E você tem medo do sucesso e mudar a sua realidade, pois é algo novo e desconhecido. Então, aquela questão, a gente muitas vezes quer uma realidade diferente, sabe que é uma coisa muito maravilhosa, que a gente quer muito, mas por ser algo novo, automaticamente, por mais que seja maravilhoso, gera o medo do desconhecido. Né? Então, a gente trouxe aqui para vocês refletirem, e aí que vocês intencionem agora qual é a questão, né, principal que vocês estão vivendo agora, se tem aí, se não tem, o que é, para que a gente vocês consigam refletir, né, o aprendizado, internalizar, direcionado com essa questão. Então, vamos lá. Gente, fala um pouquinho sobre o ciclo da realidade, tá? O mundo, a realidade, ela é fruto dos nossos filtros, tá? Então, a realidade é fruto daquilo que a gente vê. Então, o que a gente vê, a gente cria, tá? E a partir daí, a gente vai fazer e vai ter de acordo com esse ciclo. Um exemplo. Uma pessoa que ela tem na realidade dela, no mundo dela, quem baba o ovo do chefe é que é promovido. Ela tá trabalhando numa empresa, e aí o chefe, né, por alguns momentos, pede para o João, vamos denominar de João, pede para João ficar alguns momentos fora do horário. Pela realidade de João, quem baba o ovo do chefe que é promovido. Só que ele não tá, eu não babo o ovo do chefe, eu não sou essa pessoa. Ou seja, eu não vou ficar até mais tarde. Muitas vezes ele nem tinha o que fazer, mas ele dizia que tinha compromisso. Beleza, passou um tempo, depois o chefe chegou lá para o gerente dele e falou, ó, tem uma vaga aqui para gerente. Quem tu define por mérito? Marina ou João? Ele vai dizer, ó, Marina, todas as vezes que a gente precisou entregar aquele projeto, sempre ficou depois do horário. O João nunca teve disponibilidade. O que é que acontece? Marina é promovida. Reforça essa realidade do João. Poxa, só é promovido quem baba o ovo do chefe. Ou seja, quanto mais ele vê aquela realidade, ele cria, ele é, ele faz, ele tem. Ele é, ele faz, ele tem. De acordo com aquele ciclo que ele acredita. Passa um tempo, ele é desligado,
E aí vai para outra empresa. Chega nessa outra empresa lá, conversando com os colegas de trabalho, e fala, ó, eu espero que essa empresa ela seja diferente da outra empresa que eu trabalhava. Porque lá só era promovido quem babava o ovo do chefe. Ou seja, ele está nesse ciclo da realidade que ele cria e ele nem tem consciência disso. Não é o ambiente que ele vai mudar. Ele pode ir para qualquer ambiente, mas esse ciclo da realidade, do que ele é, do que ele faz, do que ele tem, automaticamente ele vai estar tendo aquilo que ele é e que ele faz. Então, é uma forma de vocês começarem a refletir qual é a realidade que vocês estão vendo e o resultado que vocês estão tendo, né? Aquilo que a gente falou muito, da questão do plantio e da colheita. Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, e aí onde a gente vai explorar mais hoje a questão das crenças, do porquê e como isso é formado. Exatamente. Vamos lá. Gente, quero que vocês prestem muita atenção agora, tá? Porque o que eu vou falar é tudo que a gente é, né? É como funciona esse cérebro aqui. Essa caixa aqui, né? Essa massa que está aqui dentro. Que é quem comanda toda a nossa vida. Então, é preciso que vocês prestem atenção para vocês entenderem onde é que estão as travas. Veja só. Mecanismo de sobrevivência. Nosso cérebro, ele não evolui há mais de 90 mil anos. O que isso quer dizer? O nosso cérebro é exatamente o mesmo dos nossos antepassados homens das cavernas. Então, o que acontece? Naquela época, a única coisa que a gente precisava na vida era sobreviver. Sobreviver. Era tudo que era importante. Ninguém estava preocupado em pagar boleto, ninguém estava preocupado com a roupa que ia vestir, ninguém estava preocupado... Não. Era sobreviver, porque eles estavam expostos ao perigo o tempo todo. Eles dormiam na floresta, nas cavernas. Então, o que acontece? Nosso cérebro, ele foi feito para sobrevivência. Então, aí vocês veem nessa imagem aí, certo? O cérebro tem essa sigla em vermelho, né? Trapped, que é em inglês, quer dizer perigo, alerta. E aí, eu quero que vocês observem, né? Logo, onde tem aí, que é o visual córtex, que é o córtex onde identifica aquilo que a gente vê de perigo. Então, o perigo vem, a gente vê, como Silvinha viu, né? Falou aí para vocês, a gente vê. E aí, o nosso cérebro occipital, né, responsável pela visão, transfere uma informação aí para a amígdala cerebral. Você vê que a amígdala está bem pertinho aqui, não é isso? O que são as amígdalas cerebrais? E, posteriormente, aí é que ela chega no córtex pré-frontal, que é a nossa parte que a gente chama de racional. Mas o que são essas amígdalas aí? Não é a amígdala da garganta, não, tá, gente? É a amígdala cerebral. É o seguinte, essas amígdalas, elas estão aí muito antes do ser humano, muito tempo mesmo antes. Lá nas outras espécies de animais primitivas, inclusive dos répteis. E aí, o que acontece? Quando o perigo vem, a informação bate direto aí nas amígdalas e o ser humano faz o quê? Ó, luta e fuga. Luta e fuga. Protege, corre ou vai para cima para se defender. Por quê? Porque isso é importante para o ser humano. Então, quando ele vê já, ó, reação, reação. Depois é que ele vai pensar, muito depois. Já correu, já está lá na China, é que ele pensa, eita, foi só um fogos ali na minha vida que estourou. Então, percebam o seguinte, a nossa resposta primitiva de sobrevivência ela é muito mais rápida do que a nossa resposta racional. Isso quer dizer o quê? Que nós somos seres emocionais. Olha o que quer dizer isso. O que quer dizer é que emoção, tudo que a gente sente é para nos colocar em movimento. Emoção, energia de movimento. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu
Reajo. Emoção. Quando eu estou com raiva, eu reajo. Eu enfrento. Então, percebam, gente, que as emoções, elas são um mecanismo de sobrevivência do ser humano. E o que isso quer dizer? Que as 3 primeiras emoções bases de sobrevivência do ser humano são dor, é a primeira emoção sentida. Depois é o medo. Medo de quê? Medo de sentir a dor. Porque dor é sinônimo de alerta. Estou em perigo, eu posso morrer. E a terceira é a raiva. A raiva é um mecanismo de proteção contra a dor. Eu tenho raiva porque aquela pessoa ela me feriu. Aquela pessoa ela me machucou. Então, essas emoções, hoje tidas como negativas, elas nada mais são do que mecanismos de sobrevivência do ser humano. Ok? Todo mundo entendeu? Deu para entender direitinho? Faz assim para mim. Aí, valeu. Então, vamos para o segundo mecanismo de sobrevivência do ser humano. Quando o perigo chegava, ele fazia o que? Escapulia, né? Corria, fugia. Mas naqueles momentos que não tinha perigo aparente, o que é que o ser humano ele ia fazer? Ele ia descansar, ele ia dormir, ele ia ficar lá paradão. Por quê? Para economizar energia, porque naquela época as épocas de escassez eram muito longas. Então, se ele não tinha alimento, né, nutrição disponível para a máquina dele, ele precisava guardar energia, poupar energia. Que é o que a gente chama muito dessa procrastinação, né? E aí, não é interessante para o ser humano gastar energia. Certo? Então, ele prefere ficar o quê? Descansando. E aí, gente, a terceira forma do mecanismo de sobrevivência é a procriação, lógico. Se eu não perpetuo minha espécie, como é que eu vou sobreviver, né? Como é que vai sobreviver a linhagem? E aí, até para procriar, né? Eram momentos específicos também para economizar energia. Mas a intenção era proliferar a espécie e a raça humana. E aí, voltando ao que eu falei anteriormente, esses mecanismos de sobrevivência, né, eles são fundamentais. Só que nossa mente, ela não evolui há mais de 90 mil anos. Muitas vezes a gente reage igual àquele homem das cavernas. Quer um exemplo aqui para vocês? Quantas vezes a gente já não pensou em comer antes de sair de casa, com medo de passar fome lá fora? Por que essa escassez? Porque isso é um pensamento, né? Uma emoção ancestral. Se eu ficar sem comer, vai me gerar dor. Essa dor vai gerar aqui meu medo do pensamento, né? Que eu estou em risco. E aí é exatamente assim que a gente age até hoje. Entende? Está fazendo sentido para vocês? Dá uma dúvida, tá? Pode usar aqui para a gente poder esclarecer, porque esse assunto é um assunto bem complexo, que eu estou só explanando um pouco para vocês, porque é muito conteúdo. E aí eu quero falar também para vocês o seguinte, esse conteúdo, gente, eu só vim ver esse conteúdo, há pouquíssimo tempo. Passou muito tempo na minha área de desenvolvimento para eu entender esse mecanismo, que faz total sentido. E aí a gente sabe como a gente reagir com ele. Só que foram anos aí para poder chegar nisso. Então, aproveitem, porque isso aqui é fantástico. É você entender que muitas vezes o que você faz é só um mecanismo inconsciente que está lá na sua programação. E que às vezes a gente não entende, e que às vezes a gente se julga, a gente se martiriza, porque a gente não sabe por que é que a gente não consegue agir de uma forma diferente, porque é tão difícil. Pode passar, Silvinha, esse. E aí, só para reforçar, como eu falei, as amígdalas elas reagem muito antes da ameaça. Antes, até mesmo que consciente, né, que essa mente racional, né, a mente lógica que a gente chama, que a gente acha que controla toda a nossa vida,
né? Que, na verdade, ela não controla. E aí a gente fica com essa ilusão e, na verdade, a gente está lá, ó, repetindo a mesma coisa. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Como é difícil visualizar as amígdalas pelas técnicas voluntárias dos pacientes. Tá, isso aí só foi uma ressonância, né, que eles te mostraram, porque a amígdala ela é bem miudinha, né, aqui, nesse ponto. Vocês ainda estão vendo uma parte aí do hipocampo de amarelo, mas ela é essa parte verdinha aí, das emoções, das reações. E aí, o que é que a gente precisa entender também dentro desse processo de programação mental? A gente já sabe que aqui no nosso cérebro está instalada essa programação. É igual um programa de computador. Ele vem peladinho, né? Certo? Aí vai formar aqui, ó, o tubinho neural, né? A formação do tubinho neural. E aí ele, pô, é instalada a programação, né? Mecanismo de sobrevivência. Eu preciso aprender a sobreviver desde que eu estou ali na barriga da mãe. E aí vê que interessante isso, gente. Já a partir daí, a gente já começa a receber as primeiras informações. E aí eu quero que vocês anotem isso aí. Informações do mundo externo. São as primeiras experiências que a gente tem na vida, já na barriga, no intraútero. Nas primeiras semanas de gestação, com a formação do tubo neural. E quais são essas informações? Silvinha, vê se você consegue colocar esse videozinho que está aí do lado, porque está uma tarja aqui. Aqui? Ah, tá. Embaixo. Isso. O que são essas informações? Essas informações são neurônios, neurotransmissores e hormônios que são passados de neurônio a neurônio até formar o que a gente chama de massa encefálica. É uma rede de conexões, igual a rede de computador. Eu estou com meu computador aqui, Silvia está aí, vocês estão de vocês, mas existe uma rede de conexões. Então, o nosso cérebro é exatamente isso. E as primeiras informações, elas já vão sendo captadas ali, através, ó, aí, o cordão umbilical que vocês estão vendo aí, nesse fetozinho aí. Então, quando ainda está na barriga da mãe, nós já recebemos essas informações. Esse monte de neurotransmissores, de hormônios. E aí a mãe pode estar passando por momentos de muita alegria. Uhul, né? Estou grávida, que massa. Ou então ela pode se apavorar com isso. Meu Deus, estou grávida, e agora? O que é que vai ser? Como é que vai ser? Cheia de medos. E aí a gente já começa a sentir o que é medo. Aí a gente começa a aprender o que é o medo. Aí a gente já começa a perceber o que é a dor. Porque a mamãe pode ter sentido uma dor. A dor da contração, por exemplo. Ou dores emocionais que ativam as mesmas áreas cerebrais e liberam a mesma quantidade de hormônios e neurotransmissores. E aí, tudo isso, esse feto, ele já vai, ó, conhecendo. Só que o nosso cérebro, ele ainda não tem a parte da memória formada. A nossa memória, ela, do hipocampo, né, ele começa a se formar lá para os 4 anos de idade, mais ou menos. E a parte racional, que é essa parte lógica, faz pensar. Essa parte aqui que a gente faz tanta questão de falar, porque eu sou racional, porque eu sou lógico, eu sou inteligente, tá massa. Beleza. A gente fala isso, né? Nessa parte racional, ela só começa a se formar a partir dos 7 anos de idade. Vocês sabiam disso? É interessante. E ela só termina de se formar, acreditem se quiser, com 25 anos. Por volta de 25 anos de idade. E aí, como é que o ser humano ele aprende? Se a gente precisa da inteligência, né? Teoricamente, para aprender. A gente aprende com as emoções, a gente aprende com as experiências. E vê só, o que é importante vocês entenderem? E quando a gente capta essas emoções, elas são importantes para o nosso aprendizado, certo? E não existe emoção ruim e emoção boa. A mente, ela não sabe o
que é bom, ruim, o que é real e o que é imaginário. Ela só sabe aquilo que está dando certo. Para quê? Para sobrevivência. Porque a máquina, nesse período do 0 aos 7 anos, ela instala, e eu vou falar nessa linguagem para que vocês me entendam, se vocês não estiverem entendendo, por favor, dá um alô aqui, porque esse assunto é importante. Do 0 aos 7 anos, é instalado um monte de programas aí, ó, um monte de programações aí no cérebro dessa criança. Depois dos 7 anos, instalou tudo, beleza, fechou, ok. Automatiza o processo. Automatiza o processo porque vai gastar menos energia. Assim é mais rápido. Ele já aprendeu a sobreviver, ele já aprendeu a economizar energia, né? Nas atitudes, já aprendeu a andar, já aprendeu a caçar seu alimento, pronto. Aí tá ok para aquele Homo sapiens, lembra? Que a gente é igual a eles lá. Então, já aprendeu o que tem que aprender. Fecha o programa e só repete. Porque vai gastar menos energia, vai consumir menos do meu tempo. Então, beleza. Então, ficou lá, né, instaladozinho, essas programações. E aí, depois disso, é onde acontece as travas, é onde a gente não sabe, porque a gente não lembra disso. Isso está simplesmente lá no nosso inconsciente, na nossa programação. Por exemplo, se eu disser a vocês, prendam a respiração agora. Prendam a respiração. Por um tempo, vocês vão conseguir prender a respiração. Tem que prender a respiração. Vocês conseguem, porém, vai ter uma hora que vocês não vão conseguir controlar. Não vai. E é justamente onde está a questão do racional com o irracional, né? O subconsciente, as nossas mentes. A gente quer fazer, quer controlar o processo, mas existe um programa que está rodando lá embaixo, que está, ó, travando o teu computador. E tu não sabe o que é, tu está querendo fazer outra coisa, e tem um negócio lá que está impedindo. Até você ir lá, parar para ver. Como é que você vai perceber isso? Através das suas emoções. Porque, embora você não tenha a cognição formada ainda para isso, seu corpo, ele sente, porque está lá no mecanismo de sobrevivência, ó, desde que você nasceu. Então, a gente sente no nosso corpo. Sente um aperto no peito, sente um nó na garganta, sente uma pontada no estômago, borboletas no estômago, a gente sempre sente. Às vezes a gente só não dá atenção a isso. Isso são sinais de alerta que o nosso corpo dá o tempo todo. E aí, então, você pega, vai para aquele trabalho, vai encontrar aquela pessoa que não gosta, você já está ali, ó, quase morrendo, né? Se consumindo por dentro. E, às vezes, são pequenos gatilhos, gente, que a nossa mente ela vem associando ao longo de toda a nossa vida. Gatilhos de dor, gatilhos de medo, gatilhos de vergonha, de culpa. E aí, o que acontece? Do nada, né, acontece uma coisa e você, bum, explode. Porque a gente não é racional, nós não somos racionais. Nós somos emocionais. Explodiu com o chefe. Olha, por que será? Às vezes foi uma besteira, uma amenidade. Pouca coisa. Mas você já estava lá o quê, ó? Cheio, eu não quero mais aquilo, isso não é mais para mim. Ai, eu detesto esse lugar, eu quero me libertar disso. Aí o chefe fez cara feia, você estourou. Gente, o que é isso? É toda uma carga emocional que está aí dentro, fazendo parte da tua programação. E aí, muitas vezes, você não sabe por que é que você não consegue sair desse emprego, por que é que você muda de cidade, muda de emprego e fica na mesma situação, volta para aquele mesmo ciclo. Ou então, todo namorado,
toda pessoa que você se relaciona, ela te humilha, ela te abusa. Por que isso? Porque existe um aprendizado, gente. Uma crença aí, talvez, como a Silvia falou, só que é muito mais profundo do que isso, gente. É uma profundidade, assim, imensa de cargas e dores emocionais que a gente carrega dentro da gente. E sem a gente poder olhar para isso, sem a gente identificar, sem o autoconhecimento, sem esse processo lindo que é a jornada do autoconhecimento. Digo lindo, 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 porque eu sou apaixonada por isso. Eu vivo isso e eu sou isso. Eu sou um processo. Porque hoje eu sou diferente, não sou a mesma que deu a aula ontem, porque através de vocês também a gente aprende cada vez mais, porque a gente também se esforça para isso, minha gente. A gente também precisa se preparar. A gente tem um pouquinho demais, mas às vezes a gente precisa entregar aquilo que vocês precisam. E é vocês entenderem realmente que, tipo, é uma desconstrução, é romper as cascas da nossa vida. Mas se a gente não se permitir, se a gente ficar se travando a isso, né, a querer se conhecer, principalmente, a gente não vai para o próximo passo. Não existe nada externo que venha fazer isso por você. Porque minha programação, minhas experiências, só eu sei. Só eu sei. Ninguém vai tão em profundidade. Mesmo que ela me olhe, a pessoa pode me conhecer há 10 anos, mas ela não me conhece. Desde a barriga da minha mãe conhece, por exemplo, para saber a minha história, para saber as minhas dores. Então, gente, vocês precisam entender que a programação, essas crenças, elas são profundas muitas vezes. E é por isso que, é mesmo por mais vontade que a gente tenha, às vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente precisa realmente de ajuda, de apoio. Então, deixa eu ver aqui o próximo slide. Eu queria dar passar aqui, Silvinha. E aí está um quadro subjetivo, né? Uma representação metafórica do que é a nossa mente. Desculpa. Enquanto a gente acreditava, né, que a nossa mente é totalmente lógica e racional, que a gente controla tudo sobre a nossa vida, na verdade, está tudo lá já, rodando inconscientemente. E só quando a gente realmente, adentra nessa profundidade de nós mesmos. Não é só uma representação até pelo tamanho, não, tá, gente? Que poderia ser, né? Tipo, um pedacinho do cérebro, que é uma ínfima camada, para um todo formado de uma máquina. É muito mais, é nível de profundidade. Quanto mais profundo você está, mais você percebe que tem programações ali. Então, nesse processo, né, que eu e a Silvia a gente está trazendo para vocês, a gente quer trazer a dissolução dos teus medos, das tuas crenças limitantes, dos teus traumas, das tuas fobias, né? Como a própria Lacejane falou aqui, né? Ela estava em crise de pânico e ela hoje tá bem, né? Ela superou isso, ela não tem mais crise de pânico. Então, assim, mudar os seus hábitos, vencer, né? Cada desafio aí, né? E se fortalecer cada vez mais para alcançar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Por isso que a gente está aqui, né, Audrey? A união da minha experiência com a sua, a gente foi justamente por isso que surgiu a imersão Germinar, para tratar das emoções, aí com a hipnoterapia, que é fantástico, e junto com o processo de coaching, de autoconhecimento, com ações, né, identificar valores, pontos fortes. Então, o mundo ideal, a gente curar de dentro para fora. Então, vamos lá, gente. O que é que eu trouxe aqui? Sim, deixa eu fazer uma observação. Na minha tela está aparecendo um quadro preto do lado direito. Eu não sei se é o rostinho do pessoal, não sei se eu estou vendo.
Se eu conseguir fechar. É como se fosse... Isso. Na minha também, na minha Pronto, também. perfeito, agora saiu. Perfeito. Pronto, saiu. Saiu? Ah, tá. É porque era Eita, peraí, deixa eu fazer só o seguinte. Deixa eu só deixar aparecendo aqui. Eita, tá aparecendo o áudio. Mas, enfim. Assim tá na frente? Tá. Tá, então, peraí. Deixa eu ver. Eu vou ficar te vendo, Audrey. Vamos lá, o que é que a gente trouxe aqui? A pirâmide de crenças primárias, tá? Então, a base da pirâmide, gente, é o ser, ou seja, crenças a nível de identidade, que vão moldar os teus comportamentos, tuas atitudes, teu valor próprio, como você se vê, suas qualidades e virtudes, né? Então, primeiro, eu sou competente, eu sou esforçada, eu sou mãe, eu sou profissional, então a gente consegue elevar essas crenças a nível de identidade. O segundo passo são crenças a nível de capacidade, ou seja, o quanto você acredita que você é capaz de fazer, que é o eu posso, né? Colocar a mão na massa. Quando você une as crenças a nível de identidade, de quem você é e de capacidade, automaticamente você consegue ali acessar as crenças de merecimento do ter. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ganhar dinheiro, né? O sucesso. Trazendo para vocês aqui, para explicar melhor na prática, eu atendi uma cliente que já é empreendedora, já com sucesso, enfim, já ganhava dinheiro no negócio dela, só que ela me procurou porque ela estava, né, com crenças em relação à identidade dela, porque ela se questionou, poxa, eu tô na dúvida se realmente é isso que faz sentido para minha carreira, porque eu estou me sentindo subutilizada. Eu gosto do que eu faço, trabalhei isso minha vida todinha, chego os clientes e tal, mas eu estou nessa dúvida. Beleza. Quando a gente foi trabalhar as crenças de identidade, para ela acessar a identidade dela de empreendedora, os valores, as virtudes, as qualidades, automaticamente ela começou a fazer o que ela sabia que ela precisava fazer. Ela começou a acessar as capacidades. Porque se ela não conseguia acessar a identidade dela de empreendedora, automaticamente ela não fazia aquilo que ela sabia que ela precisava fazer. E, consequentemente, ela estava na busca da realização profissional dela. Então, ela chegou a se questionar se realmente esse negócio que ela tinha era o que fazia sentido para ela. Porque a base da pirâmide dela não estava se identificando como uma crença de identidade de empreendedora. E o que aconteceu? Como consequência, ela ficava num ciclo repetitivo de procrastinação, porque ela não se sentia merecedora de ter uma agenda lotada. O negócio dela era no terreno da casa dela, né, separado, para você ver a questão do ambiente, como é a básico do ambiente. E ela ficava, às vezes, presa com as pessoas que trabalhavam lá, sem querer contratar outras pessoas, porque era um ambiente perto da casa dela. E aí ela ficava nesse ciclo, porque ela não se sentia merecedora, porque já vem a questão do padrão, já da questão de escassez, ela não se sentia merecedora de ganhar dinheiro por conta do padrão da família, da crença da família. E aí a gente foi alinhando isso, e ela comprou um terreno e vai construir esse negócio dela, e começou a agir além daquele medo que travava, né? Então, foi um grande passo, porque ela chegou a se questionar se realmente era isso, né? Só para trazer para vocês um caso prático. No meu caso também, quando eu comecei a me alinhar com minhas crenças de identidade, eu tinha muito bloqueio de dizer eu sou coach, eu sou profissional de desenvolvimento humano. Quando eu comecei a alinhar isso, comecei a fazer, fiz hipnoterapia também, comecei a cuidar das minhas emoções, automaticamente eu me senti merecedora de fechar clientes, né, de estar alinhada com aquilo, com o que eu acredito de uma forma maior. Então, sempre a base da pirâmide. Por quê? Se você for inverter, as pessoas elas ficam muito focadas no ter. Poxa, eu quero o relacionamento, eu quero o corpo, eu quero o dinheiro, eu quero a posição. Beleza, querer todo mundo quer. A realização do que faz sentido para você é a união de quem você é com o que você faz. E automaticamente o ter, o merecimento, ele veio como consequência. Sim, outra coisa. Deixa eu voltar aqui, só que eu me lembrei de uma coisa. O valor ele motiva e a crença dá permissão. Né? Então, por exemplo, você tem um valor realização profissional.
quero ser valorizada, quero ser reconhecida. Só que você tem uma crença de que você já está velha para fazer sua transição de carreira, para mudar de empresa. Essa tua crença, ela não vai permitir que você vá para a ação. Por mais que você queira algo, né, você não vai conseguir por conta dessa crença. Então, quando a gente fala da questão de você identificar essas crenças, é você começar a fazer esse alinhamento de quem você é, do que você pode fazer com o que você merece. E aí é interessante falar, Silvinha, que é justamente onde entra os conflitos, né? Os conflitos internos. É porque a gente tem diferentes crenças, né? E a gente desacredita de várias coisas. Então, esse processo de autoconhecimento, né, é justamente para a gente ir fazendo esse alinhamento e dissolvendo esses conflitos. Lembra que eu falei para vocês a questão do nó que está incomodando? É você querer e você não conseguir, você querer e você não conseguir. E aí você, por causa, às vezes, dessa crença, você acaba se auto-sabotando porque já tem uma programação lá de auto-sabotagem, né? Que aí isso aí Silvinha vai falar mais na frente, na programação de auto-sabotagem, né? Já tem uma programação lá instalada, que ela fica vivenciando, mas ela quer muito. Então, esse ciclo ele só vai se reforçando cada vez mais. É preciso dissolver esses conflitos. E quando a gente passa a ter acesso a isso, gente, a gente começa a entender e ter mais discernimento. Por quê? Quando você vê essas experiências que moldam suas crenças, seus valores, às vezes você tem uma ideia, você quer tirar algo do papel, você guarda no bolso, você deixa para lá, quando você vê outra pessoa, está na rede social, poxa, eu queria fazer isso aqui, mas aí você foi barrado pelas suas crenças, pelos seus valores, e aí você fala, poxa, fulaninho tem sorte. Ou então, poxa, realmente eu não vou conseguir. E fica nesse ciclo. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer me perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Deixa eu só olhar Que horas são aí, Audrey? 7 horas, para 7. 2 minutinhos. 7? 2 para 7. Para 8, né? Tá, a gente já está aqui pertinho do final. Vamos lá. Níveis neurológicos de aprendizagem. O que é isso, gente? A gente capta, né, de vários estímulos que a gente recebe, 2% desse estímulo. Então, quando a gente vê a realidade, que é aquilo que a gente acredita, que passa pelos nossos filtros de experiências, de valores, de crenças, a gente é como se a gente tivesse um mapa. Então, tem um mapa disso aqui. A partir desse mapa da minha visão de mundo, eu vou ter o discernimento dos comportamentos. Um exemplo, se tu tá na praia e tu vê uma pessoa com vestido de noiva na praia, aquilo ali tu vai começar a se questionar por conta do ambiente, tá? Então, vamos lá. Digamos que você tá num ambiente, né, que tem ali um carro para você dirigir. Se tem um carro para você dirigir e você não tem a capacidade, você não tem a habilidade de dirigir, isso vai travar o teu comportamento. Por isso que sempre a questão de aprendizagem de cima para baixo. Ou seja, se você tem uma capacidade, automaticamente você tem um comportamento. Não necessariamente você tem um comportamento, você vai ter a capacidade. Digamos que você está num ambiente, você tem um carro disponível, você sabe dirigir, só que você tem uma crença de que carro não se empresta. Automaticamente, isso aí vai barrar o teu comportamento, vai barrar a tua capacidade. Quando a gente fala de mudança, o ambiente, ele é a nível mais superficial. Pode ser que em alguma situação, poxa, eu estou no trabalho, é muito exceção, mas assim, eu estou num trabalho, não estou me sentindo reconhecida, você pode ir para outro ambiente, se você tiver essa decisão, e automaticamente, ou então ficar nesse ambiente e mudar o seu comportamento, de um relacionamento com quem você mora na sua casa. Poxa, hoje eu não consigo mudar de ambiente. Mas quando você muda o seu comportamento, e assim você vai elevando. Né? Quando a gente fala de identidade, né? Que a gente fala das crenças das crenças de eu sou. A filiação, o grupo que você pertence. Né? O ser humano, ele quer pertencer, como a Audrey falou. Então, se você está ali num grupo de pessoas, automaticamente você vai ter identidade daquele grupo, independente de religião, tá, gente? Seja um grupo o grupo que gosta de andar de bicicleta, o grupo, enfim. Então, você automaticamente vai ter essa identidade e os comportamentos desse grupo. Com um exemplo, identidade de quem trabalha com desenvolvimento humano e sou coach de carreira.
como é que eu vou ter a crença de que as pessoas não mudam e que não desenvolvem? Se eu tenho a identidade, automaticamente, de cima para baixo, a gente vai impactando nos nossos comportamentos e nos nossos aprendizados. Tá? E aí, a parte de cima é o propósito de vida, o legado, realmente é quando você consegue, é a sua missão, o seu propósito. Então, pessoas que passam por várias experiências bem desafiantes na vida delas, e elas conseguem automaticamente, de cima para baixo, mudar a identidade, crenças, valores, comportamentos e o ambiente. Né? Então, a gente vai aprofundar depois, né, em outro momento, sobre níveis neurológicos para vocês. Ficou claro, gente? Fez sentido? Quando você não entende e ressignifica um padrão de crença indesejado, você não avança. Ou seja, se você não tem essa clareza, se você não entende, se você não conhece essa realidade, como é que você vai conseguir avançar? Gente, foi feito, eu falei, né, da experiência. Não só, né, da minha experiência e da Silvia, mas de várias pessoas, né, que eu atendo diariamente, né? Se ela não reeduca a mente dela, se ela não ressignifica e reeduca esse padrão que está lá, se ela não tem essa percepção, ela vai continuar vivendo no inconsciente, como eu falei ontem na aula anterior, vai continuar vivendo no automático, vai continuar esperando que as coisas aconteçam e ela nunca vai assumir a responsabilidade pela vida dela e pelos resultados. Então, você precisa primeiro se compreender, se entender, se olhar. E aí foi quando eu falei para você sobre o sentir. Muitas pessoas que chegam para mim na terapia, elas não sabem sentir, elas não aprenderam a sentir o corpo delas. Isso é muito sério, gente. É você, é o seu corpo. Ame-se. Isso é seu templo. E as pessoas, elas não aprenderam a sentir. Porque ali é um sinal de alerta. Gente, se você está vendo que não está andando, não está progredindo, não está caminhando, tem alguma coisa. Porque o fluxo... Gente, já ouviram falar do fluxo da prosperidade, da abundância? O fluxo é que a gente vá se desenvolver. Não existe absolutamente nada nessa natureza que ela não progrida, que ela não se desenvolva. Não é para o ser humano estar estagnado. É para ele fluir. Então, quando a gente não consegue, é porque tem alguma coisa nos impedindo, que a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para a nossa própria vida. E a gente consegue aprender muito com a natureza, né? A natureza está sempre em fluxo, ela é viva, ela é fluida. Se você deixa qualquer coisa parada, ela apodrece, até uma água, você deixa um apartamento fechado, mofa. Então, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar em fluxo para que a gente cresça, para que a gente germine, né? E aí a gente vai também falar muito amanhã da questão do movimento, da ação, porque não adianta a gente ter clareza, a gente identificar o que trava, se a gente não se coloca em movimento. Áudria, dá uma olhadinha aí no chat por conta da gravação aqui, por favor. Fez sentido, sim, as meninas falando aqui. Aqui é o exercício, tá, gente? Vamos disponibilizar o PDF no grupo. Explica aí um pouquinho, Áudria, dessa foto aí do lado. Estava esperando tu explicar o exercício. Gente, isso aí, eu vou contar para vocês. É a minha tela de celular. Deixa eu ver, 2018, 2019, 2020, 2020, há 4 anos atrás. E aí eu vou falar para vocês. Áudria, eu saí de 2 relacionamentos abusivos, né? Eu passei 9 anos, né, seguidos de relacionamento abusivo. Estava numa fase, já naquele ponto, né, da ruptura de tudo, né, saí do relacionamento, fiquei mal porque estava com a autoestima lá embaixo, estava, assim, desencontrada, péssima, né, cheia de carência. E aí, eu comecei no processo de autodesenvolvimento, mais ou menos por aí, né, 2017, nem sei mais, mas enfim. E aí, eu passei ainda 5 anos solteira, sozinha. Só que eu passei por um mecanismo de aprendizado meu, questão de relacionamentos. Eu não sabia lidar com meus relacionamentos por conta da minha programação.
que era uma programação de carência, uma programação de entrar em relacionamentos abusivos. E eu não sabia lidar, só que isso me doía. E aí eu comecei no processo de aprendizado, só que nesse momento eu não me relacionei com ninguém. Então, eu passei 5 anos sozinha. E aí foi quando eu fiz essa tela mental aí, né? Quando eu botei esse protetor, foi uma brincadeirazinha do Facebook. Aí eu fui lá, cliquei e apareceu isso para mim. Eu disse, eu gostei disso para mim. Um namorado para o ano que vem, noivo de 2020, né? Eu já estava aqui com perto dos 30. E aí eu tenho engravidado, né? Lá para 2021. Beleza, eu gostei. Casa, família, massa. É isso aí que eu quero para minha vida. E aí, coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, eu acredito que a gente faz e acontece no nosso próprio destino. Em 2019, eu conheci meu marido, né? Meu atual marido, né? Na época, namorado. E aí, né, a gente já nos processos, né? Não foi no ano 2020, né, que a gente noivou esse ano e a gente já casou, né? Noivou e casou logo em seguida, né? Então, aí teve 2 anos aí de preparo, de conhecimento, né? E de autoconhecimento, quanto para mim, quanto para ele, de jornada. E agora estamos no quê? Final de 2021, né? Estou casada, não estou ainda grávida. Né? Eu acho que a pandemia atrasou um pouquinho aí esse time, se não tinha sido cravadinho. Início do ano, né? Se Deus quiser, estarei liberando para as próximas etapas, concretizar a minha realização pessoal. A gente trouxe para ilustrar, gente, muito importante, façam a atividade de hoje. Se você não fez a de ontem ainda, não tem problema, faz a de ontem, faz a de hoje. Aqui você vai começar a ter mais clareza, né? Fazer o seu mural dos sonhos com o que você quer, né? O que realmente faz sentido para você. Como é que vai ser a sua vida, né? Trazer esse detalhe, identificar os pensamentos limitantes, quais são as consequências desse pensamento, né? Para a sua vida. Então, realmente, pega papel e caneta aí, escreve, porque vai ajudar muito a trazer mais clareza para vocês, tá? Eu vinha falar ontem, né? Se você não sabe para onde você vai, é igual a Alice. Qualquer caminho serve. Ah, gente, Vídeo? agora estamos perto aí de finalizar, tá? Só que aí eu vou pedir para fazer uma dinâmicazinha com vocês, tá, gente? Eu quero que vocês fechem os olhos aí, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês. A semente não pode saber o que lhe vai acontecer. A semente jamais conheceu a flor. E a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade para transformar-se em uma flor. Longa é a jornada e sempre será mais seguro não entrar nessa jornada, porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. Nada pode ser garantido. 1001 são as certezas da jornada. Muitos são os imprevistos. E a semente sente-se em segurança, escondidinha no interior de um caroço resistente. Ainda assim, ela arrisca. Ela esforça-se e desfaz-se da carapaça dura que é a sua segurança e começa a mover-se. A luta começa no mesmo momento. A batalha com o solo, com as pedras, com a rocha. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada. E os perigos serão muitos. Não havia perigo para a semente. A semente poderia ter vivido por milênios. Mas para a plantinha os perigos são muitos.
o brotinho, ele lança-se, porém, ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber para onde, sem saber por quê. Enorme é a cruz a ser carregada, mas a semente está tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante ao caminho do homem, a essa plantinha. É árduo e é preciso muita coragem, muita coragem. E é coragem que eu desejo aqui a todas vocês, para continuarem a jornada de vocês. E é isso, gente. Gente, o projeto, né, Germinar, surgiu da necessidade, né, do que eu e a Audrey a gente identificou, de unir realmente, como a gente falou para vocês, né, a nossa experiência, o nosso conhecimento para ajudar as pessoas a potencializarem quem elas realmente são. E essa jornada que a gente está construindo com vocês aqui de 3 dias é um pouco, né, de como a gente vai fazer uma entrega, que é a primeira mentoria Germinar, que é um projeto, né, pelo menos meu, assim, realmente um sonho que eu estou tirando do papel, e tem uma pessoa que eu admiro muito, né, a gente se complementa muito quanto profissionais e quanto seres humanos para a gente conseguir dar o nosso melhor. E para avisar vocês, né, para vocês verem o que faz sentido agora como próximo passo de tudo que a gente está conseguindo entregar aqui, para estarem aqui amanhã também, que a gente vai estar passando no final, como vai ser a estrutura dessa mentoria, né, os encontros, enfim, o que é que a gente vai abordar para quem quiser continuar essa jornada com a gente. E como vai ser uma primeira turma, é um valor realmente bem simbólico do que a gente vai entregar, né, para as pessoas que quiserem dar esse passo para continuar com a gente. Vou só falar rapidinho aqui o seguinte para vocês. Por que é que surgiu isso aqui? Tanto eu quanto a Silva, a gente já tinha passado por vários processos, né, de desenvolvimento, de treinamentos e tudo mais. Mas eu acho que a junção do que é a terapia, do que é o autoconhecimento, né, a filosofia, como eu falei para vocês, que a gente vai trazer também, além da neurociência, é a ação, é o coach, é o fazer, é olhar para o futuro, é uma estratégia que a gente forma. Porque eu já fiz, por exemplo, eu já fiz coach antes de fazer terapia. E me faltava essa terapia, né? E outras pessoas, elas fazem a terapia, mas elas não conseguem sair, tirar aquilo do papel, não conseguem se realizar. Então, é uma jornada que faz muito sentido para nós duas. Faz muito sentido para a gente. E faz tempo que a gente está querendo trazer isso para vocês, porque a gente demorou anos para chegar nisso aqui. O interessante é a gente, disparar isso para todo mundo, porque isso é muito transformador, gente. Isso é muito profundo. Só que, como você vinha falando, não dá para a gente estar em 3 dias. A gente só está querendo aqui te mostrar que existe uma caminhada. Existe uma forma muito mais fácil. Não precisa ser uma forma tão difícil. Pode ser bom, pode ser gostoso trilhar essa jornada do autoconhecimento. E a gente, às vezes, sabe que sozinho a gente não consegue. E que essa união aqui, de conhecimentos é fundamental. É fundamental. E como ela falou, tipo, essa mulher, ela me complementa. É um prazer você poder trabalhar com pessoas. E digo trabalhar, assim, estar com pessoas que te impulsionam, que te colocam para frente. E é disso que a gente precisa muitas vezes, porque eu já passei também por situações também com pessoas assim, que, poxa, só dá para minha capacidade que vai dar errado, que eu não sou capaz, que isso aí é muito feio, que não sei o quê. Não sei de projeção. Gente, é muita loucura, muita programação que tem aí, gente.
E vocês precisam se conhecer, vocês precisam se achar, se encontrar e tomar as rédeas do futuro de vocês. Não é certo não ficar ao léu. Eu gosto muito de uma frase do Caio Carneiro, que ele diz assim: se você não construir os seus sonhos, você vai estar fazendo parte da construção dos sonhos de alguém. E normalmente é aquele alguém que a gente está ali invejando. É invejando mesmo, tem que falar que é invejando a vida do outro. Mas sem fazer absolutamente nada pela pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Então, gente, eu espero e agradeço demais pela presença de todos aqui. Espero que vocês, os que estão presentes aqui, vocês realmente estejam querendo isso. Porque é de coração que a gente está trazendo aqui. Cada detalhe, cada pedacinho. É com muito amor e muita esperança em cada um de vocês. É a questão do legado, né, Audrey, da pirâmide de níveis neurológicos, da visão, da missão, do propósito, né? Quando a gente alinhou isso e querer passar isso para as meninas. E amanhã tem conteúdo, gente, também, tá? A gente vai estar passando aí a parte da ação, do movimento, vai trazer aí vários conteúdos também para a gente fechar esse ciclo. E no final a gente vai explicar um pouquinho a mais sobre a mentoria Germinar, a primeira turma, e vai ser incrível. Vou abrir aqui. Obrigada, gente. Gente, eu vou correr agora que eu vou para a aula de filosofia. Beijão, amo vocês. Espero vocês amanhã. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Até amanhã.